O tema de hoje é sobre os dons espirituais, despertando dons espirituais. E antes de a gente entrar no texto, ou dentro desse contexto, eu queria ressaltar uma coisa que tem gritado no meu coração. Como às vezes a gente tem o poder e a capacidade de diminuir aquilo que é de Deus. Quando a gente fala dos dons espirituais, a gente precisa ter em mente que a gente está falando de coisas grandiosas. A gente está falando de coisas extraordinárias. A gente precisa ter em mente que realmente a gente está falando de coisas que estão além da nossa compreensão. Porque quando a gente traz aquilo que é de Deus para dentro das nossas perspectivas e para dentro das nossas realidades de pastor Cristiano, a gente acaba diminuindo o que é de Deus, porque nós somos pequenos. E isso acaba sendo uma máxima em qualquer área da nossa vida. Se você pede a Deus coisas materiais, de acordo com as suas perspectivas, a gente acaba pedindo mal. Por quê? Porque a nossa ótica é uma, a ótica de Deus é outra, completamente diferente. Então, da mesma forma que esse raciocínio, essa lógica, ela acontece nas coisas que são naturais, certamente essa lógica, ela acontece com as coisas espirituais. Nós não podemos trazer para a nossa ótica aquilo que é espiritual, porque aquilo que é espiritual está longe da nossa compreensão. Vocês me entenderam até aqui? Digam amém. Glória a Deus. Então, eu quero trazer um pouquinho essa consciência do poder de Deus, do que os dons espirituais eles são capazes de realizar. Como que a gente pode fazer isso? Olhando para alguém que veio de lá, que veio de lá, de um lugar onde é espiritual. Jesus Cristo, Filho de Deus. Se a gente for no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, existe um texto bastante conhecido e intrigante, que diz assim, se você quiser acompanhar, abrir, fique à vontade, pode acompanhar e abrir. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, diz assim: e vocês farão coisas ainda maiores, repita comigo, maiores do que estas. Esse texto, esse trecho, ele nos conduz, pastor Ricardo, a duas direções. A primeira direção que esse texto ele nos conduz é ao passado. E a segunda direção que ele nos conduz é ao futuro. E eu vou explicar isso para vocês. Quando o texto diz que ainda maiores do que estas, automaticamente a gente se faz essa pergunta: que coisas são estas? Para a gente entender que coisas são essas, a gente precisa voltar alguns capítulos para a gente entender do que Jesus está falando. Se a gente for lá, ainda sem sair do Evangelho de João, evangelista Léo, se a gente for para o primeiro capítulo do Evangelho de João, o título do primeiro capítulo vai estar escrito assim, ó: a palavra tornou-se carne. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Eu refleti sobre essa palavra, porque o texto vai dizer que a palavra se tornou carne. Você já parou para pensar nisso? Aquilo que é verbo, aquilo que é uma palavra, se torna em algo que é físico. Então Deus que está olhando para nós e está dizendo que nós faremos obras ainda maiores, é capaz de tornar aquilo que é invisível em algo visível. O Deus que olha para a gente e diz: vocês farão obras ainda maiores, Ele é capaz de fazer algo que não é palpável em algo palpável, algo que não dá para se ver com os olhos em algo que dá para ver com os olhos naturais. Eu falei, eu preciso continuar
analisando o texto de João, se a gente for para o próximo capítulo, o capítulo 2, Jesus ele realiza o seu primeiro milagre. Ele transforma a água em vinho. E eu falei, esse Deus que disse que nós faremos obras ainda maiores do que estas, está dizendo para mim que Ele transformou algo que é relativamente em um ambiente de festa natural, sem sabor, transformou em algo com sabor, que traz alegria. E eu continuei analisando as coisas que Jesus tinha feito. Se a gente continuar seguindo o Evangelho capítulo 4, o texto vai dizer que ele se encontra com uma mulher samaritana. Repita comigo, samaritana. Isso. Todo mundo conhece bem a história. Então nós estamos falando de um Deus que é capaz de transformar alguém que é completamente desprezado e desprezível em alguém relevante, com autoridade para pregar a palavra. O mesmo Deus que falou que nós faremos obras ainda maiores, se a gente continuar nos próximos capítulos, do capítulo 5 do Evangelho de João até o capítulo 9, ele vai relatar alguns milagres. Ele levanta um paralítico. O texto do capítulo 6 vai dizer que ele multiplica os pães e os peixes. No capítulo 9, ele, pastor Cristiano, ele faz um cego enxergar. É o mesmo Deus que está dizendo, e vocês farão obras ainda maiores. E eu não paro aqui, porque eu chego no capítulo 11, onde a gente conhece a história de Lázaro. E a Bíblia vai dizer que esse mesmo Deus que disse que nós faremos obras ainda maiores, ele dá uma ordem a quem estava morto, e ele diz, Lázaro, venha para fora. Peraí, esse mesmo Deus que disse que nós faremos obras ainda maiores, ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. E não para por aqui, porque a gente chega no versículo 14. No versículo 14 ele vai dizer, não te turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito, vou eu preparar-lhes um lugar. E eu disse, Senhor, e agora onde a gente entra? Ele falou, você entra no seguinte, meu filho, a obra eu faço, mas os convidados, quem convida é você, quem prega é você, quem evangeliza é você. É por isso que eu afirmo a vocês, vocês farão obras ainda maiores. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu quero trazer à tona o poder que o Espírito Santo de Deus, com os seus dons, tem. Quando nós falamos, pastor, de dons espirituais, nós precisamos nos lembrar que nós estamos falando de coisas extraordinárias. Poderoso. Você pode falar para esse crente me ajudar a pregar, fala para ele assim, é forte, pode falar para ele, é poderoso o que Deus tem para mim e para você. Fala para ele, é muito forte aquilo que Deus tem comigo, com você. E eu posso te provar. Se a gente chegar em Atos capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer assim, a palavra de Deus, o próprio Jesus, mas vocês receberão poder. Repita comigo, poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Se eu fui lá pesquisar um pouquinho, e eu vi a tradução no original, no grego, a palavra poder, que significa dunamis ou dínamos, no original. Se você pegar a palavra poder, que é a tradução que está na Bíblia, na nossa Bíblia, é um significado. Só que se você for olhar os outros significados da palavra dunamis, está lá escrito assim, poder, repita comigo, poder, força, mais forte, gente, força, capacidade, habilidade sobrenatural, poder milagroso, energia ativa. Você consegue entender do que nós estamos falando, de quando nós estamos falando do Espírito Santo e dos dons espirituais? Ele está dizendo, e vocês receberão poder. Só que eu, pastor, quero, para se encaixar bem com a nossa mensagem, ao invés de usar a palavra poder, eu quero usar a palavra
capacidade. Eu falei isso até num vídeo que eu postei na adoração. Por que a palavra capacidade? Porque ela traz realmente a ideia daquilo que eu quero trazer aqui nessa noite. Capacidade. O que Jesus está querendo dizer é: aquilo que você poderia fazer antes do avivamento, eu os capacito a fazer depois do avivamento. Se eu trocar a palavra poder que está escrito na Bíblia, vai estar assim, ó: mas vocês receberão a capacidade quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Ou seja, aquilo que a gente não tem a capacidade de fazer antes do avivamento, a gente começa a ter depois do avivamento. Se você entender que os dons espirituais que estão sendo ativados ou que estão sendo distribuídos ao ministério Palavra e Adoração nessa noite, você vai entender que nós estamos carregando algo sobrenatural. E é por isso que eu quero aproveitar nessa minha introdução para liberar uma palavra de acordo com aquilo que nós acabamos de ler, segundo a palavra de Deus. Eu quero liberar uma palavra sobre você. Levante a sua mão para o alto, isso, bem alto. Ó, preste atenção. Eu disse que no Evangelho do capítulo 1, o verbo se fez carne. Eu libero uma palavra sobre a sua vida. Aquilo que é invisível, aquilo que é impalpável, aquilo que você não consegue enxergar, vai se tornar palpável na sua vida hoje, em nome de Jesus. Os milagres que você precisa, segundo o Evangelho de João, do 5 ao 9, vão se realizar na sua vida, em nome de Jesus. Se é multiplicação financeira que você precisa, vai chegar na tua casa, em nome de Jesus. Nós precisamos nos apropriar. Nós precisamos entender aquilo que Deus tem comigo e com você. E a gente precisa se posicionar. Repita comigo: posicionar. Isso. Eu vou te chamar bastante comigo. Eu sei que hoje está friozinho. Se der mole, a gente... Se a gente agora entrar no texto em que nós lemos, eu queria explicar de forma prática, o objetivo do texto em que nós lemos. 1 Coríntios capítulo 12. O objetivo do texto, quando o apóstolo Paulo escreve a carta à igreja de Corinto, não é nada mais, nada menos do que trazer uma percepção para o que estava acontecendo dentro dessa igreja. As pessoas, elas eram dotadas de dons espirituais. As pessoas eram usadas de formas sobrenatural. Tudo isso que eu disse agora a vocês nessa introdução, elas colocavam em prática. Pessoas eram curadas, ambientes eram transformados, milagres e coisas invisíveis aconteciam na igreja de Corinto. Só que depois de um tempo, a humanidade começou a gritar dentro dessa igreja. O diabo, ele começa a arquitetar planos sobre essa igreja. A postura de quem era usado por Deus, com seus dons espirituais, entendia que era grandioso, começa a ter uma postura diferente, ela muda. Eles começam a olhar um para o outro, pastor, e eles começam a dar validade mais aos seus dons do que ao dom do outro. Eles começam a olhar para o outro, vou tentar trazer para nós. Um pastor olha para o outro e diz: eu prego mais do que o outro pastor, eu sou mais usado do que o outro pastor. Aí o intercessor se levanta: mas quando eu oro... Aí o outro lá atrás está dizendo: está todo mundo falando, mas quem está realizando milagre com seus dons sou eu. Olha lá, eu levanto a mão, é curado. Eu levanto a mão, o demônio sai. Isso começa
a entrar dentro desse contexto, aonde o apóstolo Paulo, ele escreve a carta do capítulo 12, para desconstruir tudo isso que estava acontecendo dentro dessa igreja. Se a gente ler somente o versículo 7 do capítulo 12, a gente vai entender. Olha o que diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Visando o bem comum. Você sabe o que é o bem comum? Você sabe o que é o bem comum, Miriam? O bem comum é aquilo, Rafa, que a gente faz e vai beneficiar nós dois. Não aquilo que eu faço beneficia a mim e privilegia a mim, não. Visando o bem comum. Está aí. Se a gente trouxer para nós a perspectiva de que os dons espirituais são presentes dados por Deus, a gente consegue entender um pouco melhor. Mas não qualquer tipo de presente. E eu vou explicar. Por quê? Porque existem presentes que é dado a alguém para benefício próprio. Por exemplo, se eu dou uma roupa para um de vocês, é para benefício próprio. Você veste, você anda, você vai para um casamento, você vai para um culto bem arrumado, bem trajado. Isso é para um benefício próprio. Só que quando nós trazemos os dons espirituais para uma outra perspectiva, me pergunta assim: qual perspectiva, pastor? Isso. Quando nós trazemos os dons espirituais para a perspectiva de que esse presente são ferramentas, a gente começa a entender aquilo que Deus tem para nós. E esse bem comum que o apóstolo Paulo está falando. Por que ferramenta? Eu vou te explicar por quê. Porque quando você passa por alguém com um presente, pastor Paulo, que é só para uso pessoal seu, e você vê alguém que não está tão bem vestido assim, não há nada que você possa fazer. Agora, quando você recebe um presente que é uma ferramenta, eu vou usar aqui um exemplo. Eu tenho no meu carro uma chave de roda, pastor Cristiano. Eu tenho no meu carro um cone. Eu tenho no carro um kit de chave de bocas e chave de fenda. E essas ferramentas, esse presente que eu recebi, essas ferramentas, elas vão me beneficiar. Só que quando você passa pelo teu irmão do lado e ele está com o pneu, olhando para o pneu, sem saber o que fazer porque ele não tem uma ferramenta, você vira para ele e diz assim: varão, eu tenho uma ferramenta que me ajuda a trocar o pneu do meu carro. Eu posso pegar essa ferramenta e te abençoar e fazer você trocar o pneu do seu carro. Vê como é que muda a perspectiva? Os dons espirituais, eles são presentes, mas são ferramentas. Repete comigo: ferramentas. Isso. Por quê? Eles são para bem comum. Ele não é só para você desfrutar e usar, não. Mas quando a gente olha para o lado e existe alguém precisando dessa ferramenta, a gente fala: ó, eu tenho uma ferramenta que me ajudou, mas eu vou usar essa ferramenta para te ajudar e te tirar dessa situação agora, em nome de Jesus. E eu quero que você preste atenção nisso. Por que eu estou falando isso? Porque, de certa forma, o inimigo ele vem entrando para desconstruir a igreja do Senhor de forma sorrateira, colocando pessoas contra pessoas, colocando pensamento contra pensamentos, derrubando planos e projetos, porque é melhor do que ele talvez se manifestar. Ele usufrui do efeito cascata. Quando ele derruba um, o de trás cai, o outro cai também. Nós precisamos usar os dons espirituais como ferramentas para que abençoe a nossa casa, a nossa família, Alexandre, mas também que abençoe a vida de outras pessoas. Isso faz com que a igreja permaneça de pé. Isso faz com que a nossa vida ela permaneça firme aos pés do Senhor. Isso faz com que a igreja cresça e se movimente. Eu quero
Eu quero, nessa noite, continuar liberando uma palavra sobre a sua vida, mas eu preciso que você entenda que aquilo que Deus tem comigo e com você não é para parar em nós, Rafa, não é isso? Aquilo que Deus, Ele compartilha conosco em casa, os dons que estavam adormecidos, que estão sendo despertados nessa noite em nome de Jesus, esse mês em nome de Jesus, são para fazer com que essa igreja cresça, fazer com que essa igreja se movimente. Você consegue entender? Diga amém. Se a gente tentar entender na prática, é como se, deixa eu pedir aqui uma ajuda a vocês. Vocês que estão aqui do meu lado esquerdo, por favor, estenda suas mãos para o seu lado esquerdo, para lá. Isso. Todo mundo, isso. Não, do meio não, Isso. Estenda a sua mão para cá, isso. Quantos acreditam que Deus está derramando e despertando dons espirituais? Digam um amém. Glória a Deus, isso é profético. Olha só, fechem os teus olhos. Fechem os olhos, isso. É você e Deus agora. Eu quero que você comece a ministrar sobre as pessoas que estão na sua esquerda. Dons espirituais. Se você não souber como falar, é só repetir isso. Derrama, Senhor, dons espirituais. Vai, derrama dons espirituais. Isso, pode continuar. Você e Deus orando por essas pessoas. Continua. Você que está aqui no meio. Isso, olha para mim. Estenda a sua mão para cá, aqui para cima. Isso, aqui para cima, isso. Vocês vão começar a profetizar sobre essas pessoas que estão aqui. Profetiza sobre a vida deles. Fala: Senhor, eu profetizo dons espirituais. Eu profetizo dons espirituais. Começa a falar com Deus. E vocês estão aí, ó, profetizando novas línguas. Começa a profetizar. Vocês que estão aqui na minha esquerda, levante suas mãos para a tua direita. Isso. Feche os teus olhos e começa a falar com o Senhor, liberando uma palavra de cura e milagre. Fala: cura e milagre, Senhor. Nós precisamos de cura e milagre. Vocês que estão aqui em cima, comecem a ministrar isso como quem ministra novas línguas. Isso, é isso que o Senhor está falando conosco. A igreja precisa estar em movimento, precisa estar em unidade, profetizando, ministrando uns sobre os outros, para que o Senhor traga crescimento. É unidade. Eu aproveito esse ambiente para profetizar sobre essa igreja dons espirituais ativos em nome de Jesus. Dons espirituais, novas línguas, interpretação, cura. Eu profetizo sobre essa casa nova unção, cura, libertação, no nome do Senhor Jesus. Você pode dar um glória a Deus? É isso. Na prática, é isso do que você precisa, Rafa. Eu preciso de cura, e eu intercedo por você. Senhor, cura. E eu falo para o Rafa, eu preciso de uma nova unção, eu preciso de novas línguas, eu preciso de renovo, eu preciso de um milagre. E o Rafa começa a interceder: Adilson, cura, milagre. É isso. O Senhor vai trazer crescimento para essa igreja através dos dons espirituais. O Senhor vai trazer uma grande chuva abundante sobre essa igreja através daquilo que o Senhor tem sobre a tua vida. Amém ou não amém? Glória a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, se você continuar lendo o capítulo 12, o versículo 12 em diante, parece que ele pega um insight do que o próprio Jesus havia dito. João capítulo 15, versículo 5. Jesus vai dizer: eu sou a videira e vós os ramos. Se aquele que estiver enxertado na videira, esse dará frutos. Aqueles que não estiverem enxertado na videira, esse não dará fruto.
Parece que o apóstolo Paulo olha isso e fala: eu preciso dar um exemplo parecido para esse povo. Aí ele começa a falar do corpo de Cristo. Aí ele vai dizer: pode o teu braço direito contender com a sua perna? Ou pode o seu olho se rebelar com a sua orelha, dizendo: por que eu não estou ouvindo isso? E ele parar de funcionar? Pode o teu braço esquerdo contender com a sua perna esquerda, dizendo: por que eu não sou perna? Por causa disso eu vou parar. Sabe por que ele não para? Porque ele sabe que para o crescimento do corpo ele precisa estar em mover. Para o crescimento do corpo ele precisa estar em mover. Então não para. Sabe, se alguém foi usado por Deus para você, seja profeta de Deus para essa pessoa. Esse exemplo, se você parar para analisar, ainda assim ele está falando das coisas naturais, mas ainda assim está falando das coisas espirituais. Ele está dizendo: pode ser um dom mais importante que o outro dom. Ele está usando o corpo para explicar, gente, aquilo que é espiritual. Pode o tronco ser mais importante que as suas pernas. Não tem como uma parte do corpo contender com a outra parte. Assim como nós somos um corpo de Cristo, nos dons espirituais nós também somos um corpo. Um depende do outro. Um depende do outro. E isso é muito importante não negligenciar. Porque quando nós negligenciamos os dons, nós podemos estar fazendo um mal para nós mesmos e até mesmo evitando um crescimento de uma igreja, de uma nação, gente. Eu estou falando isso, sabe, cheio do Espírito Santo, porque Deus, Ele falou no meu coração: eu conto com você, homem de Deus. Eu quero usar você. Pastor, se Deus quisesse trazer alguém de fora para transformar essa igreja aqui, Ele já tinha feito isso há muito tempo. E eu digo isso em todas as áreas, porque nós ficamos empolgados quando as pessoas de fora vêm aqui pregar, e prega muito bem, graças a Deus. A gente sai daqui, só falta dar 2, 3, 4 cambalhotas ali fora. Os caras pregam, os caras cantam demais. Mas o que Deus fala no meu coração é que não é sobre eles, não é sobre os convidados, é sobre nós, é sobre mim, é sobre você. Fala para esse crente que está do seu lado, fala para ele assim, ó: é sobre você, é você quem Deus quer usar. Essas pessoas que vêm aqui, elas vêm para dar um brilho, sabe? Só para dar talvez um descanso para quem prega, né, pastores? Talvez um descanso para quem canta, né, ministros? Mas o que Deus quer fazer para essa igreja é usando a cada um de nós aqui dentro. Eu desafio a você a sentar para tomar um café com o pastor e perguntar para ele: pastor, quem o Senhor tem usado para transformar ao longo dos anos essa igreja? Ele vai te contar: ah, rapaz, lá atrás um irmão olhou para mim e disse isso, isso, isso. Ah, o outro irmão sentou comigo e fez isso, isso e isso. Rapaz, Deus trouxe uma família para essa igreja e fez isso, isso e isso. É conversa para mais de metro, né, pastor? Deus quer usar a cada um de nós. E nós não podemos ser negligentes quanto aos dons espirituais. Nós não podemos ser negligentes quanto àquilo que Deus quer fazer na nossa vida, para essa igreja, para a nossa casa, para a nossa família. Eu posso ouvir um amém? Tem um texto que eu estava lendo esses dias, livro de Números, capítulo 22, versículo 21. Eu acho que todo mundo já ouviu falar da história de Balaão, em que a sua jumentinha falou. Só para eu contextualizar você, existia um rei chamado Balaque. Ele era rei de Moabe. Esse rei, ele viu o povo de Israel do alto do monte se aproximando das promessas que Deus tinha para o povo de Israel, para a nação dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Só que, engraçado,
Esse rei, parece que ele, a sensação que eu fiquei, eu vou tentar combater esses caras com a mesma arma deles. O texto vai dizer que esse rei, ele procura o profeta chamado Balaão. Aí ele manda os mensageiros entrarem em contato com ele. Por quê? Porque ele queria que Balaão profetizasse amaldiçoando o povo de Israel, porque o povo estava avançando para uma terra que era a terra prometida. Olha só. Aí, num dado momento, Balaão, em suas conversas com Deus, persistindo, entregando o recado para Deus, dizendo: ó, ele quer falar comigo, porque o seu povo, o povo de Israel está avançando. A impressão que eu tenho é que Deus fala assim, ó: você quer ir lá? Vai lá. Porque pelo certo, evangelista, era o próprio profeta já dizer: cara, aquele ali é o povo de Deus, nem tenta. Aquele ali é o povo que o próprio Deus levantou, nem tenta. Mas ainda assim, ele vai. O texto vai dizer que o Senhor, ele envia um anjo no meio do caminho. Só que agora Balaão está focado em falar com o rei Balaque. Ele está focado no seu caminho, ele está focado na sua missão. Só que de repente a jumenta, ela troca de lado, ela troca de sentido e ele não entende nada. A jumentinha vai para dentro do mato, parece que ela fica meio maluca, se encosta na parede, vai para um lado, vai para o outro, não responde os comandos do profeta Balaão. O texto vai dizer que o profeta agora, ele começa a esmurrar a jumentinha. Sabe por quê? A jumenta, ela tinha tido a visão do anjo desembainhando já a sua espada. A jumenta tinha visto o que o profeta não tinha visto. Deixa eu abrir um parênteses aqui para liberar uma palavra sobre a nossa vida. Tem pessoas que é assim, às vezes não está enxergando o que é de Deus e quer bater em quem está enxergando. Não quer enxergar o que é de Deus, mas está alfinetando quem está fazendo. Sendo que quem está enxergando o que é de Deus, está enxergando algo que vai salvar a sua vida e a vida da sua nação, da tua igreja, do povo de Deus. Eu posso ouvir um amém? Sabe, voltando para dentro do nosso contexto, parece que o profeta, ele não enxerga aquilo que ele deveria enxergar. Sabe o que Deus falou comigo? Está negligenciando um dom, a visão que era para ser dele, pastor. Tanto que nos próximos versículos, se você for ler, ele fala: Senhor, perdão, falhei, eu pequei, eu que era para ter visto e eu não vi. Negligenciando os dons que era do profeta, o que poderia custar a sua vida. O anjo estava disposto a tirar a vida do profeta, para ele não amaldiçoar o povo de Deus. Você tem noção do que Deus tem para a nossa vida através de uma visão, Rafael? Você tem noção do que Deus pode fazer por intermédio de uma visão na sua casa e sobre essa igreja? E às vezes a gente pode estar negligenciando. Eu falei para o Senhor, quando eu li esse texto, eu falei: Senhor, esses moles eu não vou dar. Eu quero enxergar o que é de Deus, pastor. Eu quero enxergar o que é de Deus. Abre os meus olhos. Se é dom de visão, me dá, Jesus. Se é sonho, fala comigo. Se é cura, eu vou estender a mão e vou fazer. Mas o que é de Deus eu não vou negligenciar. Quantos estão comigo? Digam amém. É você e eu que Deus quer usar. Fica de pé que eu já vou terminar. Eu tenho 3 minutos, ministério de louvor. Se a gente voltar para o contexto do que está escrito no capítulo 12, se nós sairmos daqui com essa convicção, não é só sobre mim. Você pode falar isso comigo nessa noite? Não é só sobre mim.
é sobre a minha casa, é sobre a minha igreja, é sobre o propósito de Deus. Eu tenho certeza, esses dons hoje, a partir desse mês, vão se despertar na sua vida. Dons adormecidos vão se despertar. Pessoas que não enxergavam mais aquilo que era de Deus, vão passar a enxergar para a glória de Deus. Novos dons vão ser liberados sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, em nome de Jesus, e vidas vão ser transformadas para a glória de Deus. Eu posso